Café Duplo. Entrevista. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui ao nosso Café Duplo. Eu já vou começar com uma pergunta, viu, para a gente poder aproveitar todo o tempo do senhor aqui com a gente. Esse foi um ano diferente para a Câmara dos Deputados, né? A gente teve sessões remotas, necessidade de criar e aprovar projetos com muita urgência. Além disso, vários embates com a Presidência da República foram travados, né, ao longo do ano. Eu queria que o senhor comentasse para a gente como é que foi esse ano, um resumo, né, do que foi esse ano tão diferente dos outros que o senhor já teve aí como deputado federal. Bom dia, imensa audiência do Café Duplo. Acho que estão aí conosco, Bruna e Letícia, não é isso? Isso. Bom dia, Bruna, Letícia, toda a equipe da Rádio Câmara. Um ano atípico e, digamos assim, no conjunto da obra, muito ruim. Primeiro, pelo evento da pandemia, obviamente. Uma pandemia que já matou mais de aproximadamente 180, não vi ainda a contabilização do fim de semana, mas nós estamos aí na faixa de 170, 180 mil óbitos. Estamos também com um número muito expressivo de contaminados, ainda muita gente em UTI, a capital do Rio de Janeiro colapsando o sistema. Estamos também ainda com o presidente da República, um governo central que não organiza o combate à pandemia, nem no distanciamento social, nem do isolamento, nem na estruturação do SUS. Estão muito ruins, primeiro por isso, e aí me solidarizar aqui com todas as famílias enlutadas ou com entes queridos contaminados e em recuperação e tratamento. Mas também muito ruim porque a crise sanitária impactou na economia. A economia já vinha muito ruim por causa dos governos Temer e Bolsonaro, com corte de investimentos em infraestrutura social, em saúde, em educação, e houve então uma recessão dobrada, porque veio a da pandemia, muito desemprego. O governo não propôs a renda emergencial, a oposição propôs, nós propusemos, nós do PT, R$ 1.045, o governo Bolsonaro e seus aliados só queriam 200, conseguimos 600, e agora, quando ele podia prorrogar a validade da renda emergencial por 600, ele prorrogou só por 300. Então tem uma queda do poder aquisitivo das famílias, o aumento da pobreza, da faixa de famílias na extrema pobreza, a chamada miséria, e uma queda também, portanto, da qualidade de vida, o estrangulamento do ano letivo no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. E o terceiro item da crise econômica e social é a crise política, um funcionamento da Câmara dos Deputados, aí encerrando minha resposta, respondendo a sua pergunta sobre o funcionamento, um funcionamento do Congresso Nacional que, apesar de ter aprovado a renda emergencial, quando o governo não queria essa renda emergencial, e ter aprovado 600, quando o governo, vendo que seria aprovada, só queria 200, retirou muitos direitos, já tinha feito a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e veio tirando direitos durante esse ano, direitos trabalhistas, previdenciários, proibindo greve em setores, cortando o orçamento da educação e da saúde. Então, um ano muito ruim, e nós temos expectativa que essa vacina chegue logo, porque o governo Bolsonaro está dizendo que o ano que vem não tem nenhuma medida para atender a população se a pandemia tiver continuidade, além dos erros cometidos pelo governo em relação à pandemia, à vacina, porque ele quer vacina de empresa que ele compre, ele não quer vacina do Instituto Butantan, de São Paulo, ele não quer a disputa política dele com o governador de São Paulo, ele não quer vacina da China, porque
a ideologia dele, a confusão que ele faz de ideologia, não permite vacina da China. Então, um ano muito ruim sobre esse aspecto, mas o povo brasileiro, trabalhador, esperançoso, e nós vamos continuar a lutar aí para tentar dias melhores. O senhor comentou aí, né, sobre o auxílio emergencial, sobre essa luta do Congresso para que conseguisse aqueles 600 no primeiro momento, que depois eles iam cancelar, conseguiu ainda manter ali 300. O senhor acredita que esse foi o maior feito do ano do Congresso ou não houveram outros projetos de relevância tão grandes quanto? Com certeza, houve outros projetos relevantes, sem tanto impacto social. Por exemplo, nós aprovamos o chamado orçamento de guerra. Com esse orçamento de guerra, era possível que o governo, digamos assim, gastasse todo o dinheiro necessário, por exemplo, para pagar a renda emergencial de R$ 1.045, ou eventualmente dos 600 até o final do ano, diferente do que o governo fez, que foi cortar. Então, o orçamento de guerra foi muito importante. Era recurso para o SUS, por exemplo, para a rede pública de educação, para poder conseguirmos estruturar a rede pública, por exemplo, com banda larga, com internet, para os alunos poderem ser atendidos com o ensino à distância. Mas o governo não fez esse gasto. O governo Bolsonaro ainda não gastou nem metade do valor disponibilizado pelo orçamento de guerra. Então, houve outras medidas, mas certamente o impacto social mais importante foi da renda emergencial. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com o deputado federal pelo PT, Afonso Florenci. Deputado, o ano, no final das contas, ele ainda não acabou na Câmara, né? O relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, deve entregar o texto nesta semana. Mas o senhor lidera aí uma comissão onde pede pela minoria que algumas coisas estejam ali inclusas nesse texto. O senhor pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Com certeza. O governo só mandou uma proposta, que foi aumentar os tributos de PIS e COFINS, botando um novo nome, CBS. E diz que vai instituir uma cobrança de movimentação eletrônica por aplicativo de banco, através de celular. Diz, mas não mandou a proposta. A única proposta que o governo mandou foi o PL 3887 de 2019, que é isso, cria a CBS, transforma PIS e COFINS em CBS e puxa para 12% a alíquota, que hoje é 3,5%. Então, todos os serviços que hoje pagam 3,5% de PIS, PIS, PASEP e COFINS. Ele unifica PIS, PASEP e COFINS, posso ir lá? E ele puxa para 12% esse PIS, PASEP e COFINS. E essa proposta não vai passar. É aumento de carga tributária para aumento da arrecadação apenas do PIS/COFINS, certo? Do governo central. É apenas aumento da arrecadação do governo central. Existe tramitando a PEC 45, que é a PEC 45, que é a simplificação tributária. É pegar o imposto hoje, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS, e ao invés de cobrar no destino, digamos, o bem industrializado, que veio de São Paulo para a Bahia, ao invés de pagar o ICMS aqui, vai pagar lá. E vai distribuir esses recursos. É a simplificação tributária. Entretanto, simplificar só a cobrança do ICMS, por exemplo, ou do ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é municipal, ou mesmo do PIS/COFINS também, que na
na PEC 45 entra também a simplificação, unificando PIS, COFINS, PIS, PASEP e COFINS, ISS e ICMS. Transforma tudo no IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. E só simplificar não basta. Eu fui designado ano passado, primeiro pelo líder Pimenta, depois pela líder Jandira. Esse ano eu já fui, no início do ano, reconduzido pelo líder Enio do PT e pelo líder da oposição da minoria, Zé Guimarães. E nós elaboramos a proposta de reforma tributária justa e solidária com base numa proposta existente do Movimento por Justiça Fiscal, ou seja, o que é fiscal, arrecadação de tributos, chamada Reforma Tributária Justa e Solidária. Eu coordenei esse trabalho, apresentamos, coletei assinaturas, quase 200 assinaturas, parlamentares da oposição e de partidos de centro, e nós apresentamos a emenda substitutiva global 178. Simplificando aqui a explicação, ela constitucionaliza a tributação sobre renda e patrimônio dos ricos, que no Brasil não pagam tributo. No Brasil, quem paga tributo é quem consome. E uma pessoa pobre comprando uma moto, uma pessoa rica comprando a moto, paga o mesmo imposto. E o rico não paga imposto nem sobre herança, nem sobre patrimônio, nem sobre lucro e dividendo. E ele também pode deduzir a distribuição sobre juros de capital próprio. Quer dizer, os tributos dos ricos ou não existem ou são pequenininhos. Então, nós estamos negociando com o líder, o relator Aguinaldo Ribeiro. Ele está negociando com todo mundo, com os partidos de centro, mas conosco também. Ele quer que a gente oriente na comissão a favor do relatório dele, que tem a simplificação, e nós temos dito que só orientaremos a favor da simplificação se ele tirar tributos da classe média, dos trabalhadores, micro e pequenos empresários, empresárias, empreendedores individuais, e botar os tributos que só no Brasil não existem dos ricos. E ele disse que entregará um texto do relatório dele essa semana, e nós vamos analisar e vamos avaliar na oposição, entre os partidos, dentro de cada partido, se teremos condições de orientar a favor do relatório, como pede o presidente Rodrigo Maia. O senhor acredita que esse ano ainda sai ou não? Essa vai ser uma votação que vai ficar para depois do recesso, só para 2021? O propósito do presidente Rodrigo Maia, todo mundo sabe que ele é o patrocinador da PEC 45. Ele, em 2 reuniões, me disse que ele quer aprovar a reforma tributária porque quer simplificar e quer o apoio da esquerda. Se ele aceitar, se o Aguinaldo, Aguinaldo, relator, incluir no texto dele a tributação de renda e patrimônio progressiva, ou seja, botar os impostos sobre os ricos que no Brasil não pagam, nós da oposição podemos encaminhar conjuntamente. Se isso acontecer, com certeza, passa na comissão esse ano, vai para o plenário da Câmara, porque a comissão especial é na Câmara. Claro que tem que ser feita a discussão na comissão mista, Câmara e Senado, mas ela não é uma comissão regimental. O obrigatório é passar na comissão especial da Câmara para ir para o plenário da Câmara, para no plenário da Câmara nós votarmos o primeiro e o segundo turno. Se houver esse acordo, se a base do governo que está se dividindo, né? Então, esse setor aí do DEM, que apesar de ainda ter ministra, com Bolsonaro, não é a favor da proposta de reforma tributária de Bolsonaro e quer aliança conosco para ter nosso apoio na simplificação. Se eles, que obviamente representam o setor financeiro, fizeram a reforma da Previdência, fizeram a reforma trabalhista, como eu disse, trouxeram tantos prejuízos para o povo brasileiro na pauta que eles votaram e ganharam contra o nosso voto, tendo o nosso voto contra. Se eles incorporarem esses itens que nós estamos defendendo, considero que tem condições de sair da Câmara, ou seja, ser votado na comissão e ser votado os 2 turnos no plenário da Câmara,
ainda esse ano. Aí a gente vai ver como é que acontece no Senado. Entendi. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com o deputado federal pelo PT, Afonso Florense. O senhor foi um dos 116 parlamentares que tiveram as redes sociais espionadas entre fevereiro e abril desse ano pela Secretaria de Governo e pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Como que o senhor analisa o gasto de dinheiro público com isso? E também o que é que o senhor acredita que estavam tentando achar nas suas redes, deputado? Bom, primeiro é um crime de responsabilidade. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República gastar dinheiro público para fazer arapongagem. Eu não sei se todos os ouvintes lembram, essa é a expressão utilizada para essa espionagem rebaixada de má qualidade, que faz outra expressão, né? Operação Tabajara, era um programa de humor que tinha, chamava Operação Tabajara, tudo que o grupo de humoristas fazia saía errado. Então, a Operação Tabajara é aquela coisa mal feita. Então, é óbvio que gastar dinheiro público para bisbilhotar a vida de parlamentares ou de qualquer pessoa é um absurdo. Mas esse é o governo que o presidente da República defende que mulher pode ser estuprada, principalmente se for bonita, que negro é preguiçoso, que tem que acabar direitos sociais, que a coronavírus, que a pandemia é uma gripezinha. E depois ele tem a cara de pau de dizer que não disse. Aí todo mundo, inclusive eu, ele deve ter visto aí, que eles continuam bisbilhotando. É um crime, ele tem que responder pela malversação de recursos públicos. Ele, o ministro, o secretário lá de comunicação, ministro de comunicação da presidência, e nós, eu infelizmente, eu fui líder do PT no ano do impeachment. Fui ministro de Dilma, fui secretário de Wagner, e eles fazem isso há muito tempo, ilegalmente. O juiz Moro gravou ilegalmente a presidenta da República e divulgou a gravação ilegal e não deu nada. Por quê? Porque houve uma aliança de golpistas para atacar a democracia e tirar o PT. Então eles disseminam ódio, fake news e dizem que existe uma resistência contra o PT. Quando o PT governa, o melhor presidente da história do Brasil foi Lula. Dilma fez o Mais Médicos, fez o Minha Casa Minha Vida. Então, os melhores governadores da Bahia foram Jacques Wagner, só superado por Rui Costa. E eles dizem que existe um antipetismo. Só que o antipetismo é fake news, é arapongagem, bisbilhotagem ilegal da vida alheia, da vida de todo mundo, não sou só eu, muitos parlamentares e cidadãos, cidadãs. Eu pessoalmente, acho que é crime, eu representei legalmente contra eles na Procuradoria-Geral da República, junto com o líder N, com a presidenta Gleisi, e eu estava acostumado, porque quando eu fui líder do PT, às vezes o mesmo cara, tinha um cara que tinha uma suástica no braço, eu ia em diferentes aeroportos e o cara estava nos diferentes aeroportos. Então eles estavam me gravando ilegalmente, me seguindo ilegalmente, me ofendendo, me chutando, me dando, então me atacando, me atingindo, me agredindo, e dentro da Câmara, inclusive, porque todo esse grupo hoje de Bolsonaro, e hoje o DEM, que não é de Bolsonaro, apesar da ministra Tereza Cristina estar lá, de Onyx Lorenzoni, aquele que foi pego com Caixa 2 e Moro disse, mas ele se arrependeu. O juiz Moro disse que o criminoso de Caixa 2 tinha se arrependido, porque era tudo igual. Moro, Onyx Lorenzoni, Bolsonaro, eles todos fizeram esse golpe contra Dilma e contra a democracia, contra o povo brasileiro, para tirar os direitos, como eu disse, as votações agora, esse ano passado, mas esse ano muito fortemente em sistema remoto. E eles, para concluir, atacaram a democracia, e o maior líder deles era Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, eu saía da liderança do PT no ano do impeachment para dar uma entrevista no Salão Verde, e estava o pessoal do MBL, eu tomava chute, empurrão, no corredor, no salão, dentro da Câmara, dos mesmos que me pegavam nos aeroportos, e a Polícia Legislativa não fazia nada. Então eu me acostumei, mas está errado, não é porque eu estou acostumado que eles podem fazer isso. Eu espero que o presidente da República responda pelos seus crimes,
tem mais de 50 pedidos de impeachment na Câmara e o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, precisa responder a esses pedidos de investigação do presidente Bolsonaro. Eu não sou do tempo da arapongagem, não, mas eu já gostei do nome, vou adotar aqui, vai para o meu vocabulário, viu, deputado? Arapongagem, Eu vou... Esses espiões que fazem tudo errado, parecendo um filme de humor. Se não fosse trágico, era engraçado, mas é uma tragédia para o país. Verdade. Eu vou agora emendar as duas últimas perguntas que eu tenho para o senhor, porque o nosso tempo já está estourado. Eu vou responder rapidamente. Pensando nas eleições, né? Ontem a gente teve o segundo turno, findou as eleições de 2020, as municipais, e o PT teve um desempenho muito ruim no comparativo, por exemplo, com as últimas eleições municipais. Eu queria que o senhor comentasse sobre esse desempenho do PT, não só nacionalmente, também como aqui no Estado. E a segunda pergunta é como que isso deve afetar as eleições para 2022? Digo, tanto para o governo do Estado, a gente já vê aí o prefeito Asseminetti se colocando como possível candidato a governador daqui da Bahia, e também nacionalmente, porque a gente vai ter aí eleições presidenciais. Bom, primeiro, óbvio que não foi um resultado vitorioso do PT. Óbvio também que o resultado de 2020 é o prolongamento do impacto do golpe de Estado de 2016. Os partidos vitoriosos são partidos do Centrão, que dão sustentação ao Bolsonaro, que ajudaram a derrubar Dilma, que muitos, esses sim, investigados e com provas condenados, que os condenados do PT, depois de condenados, está se provando que, às vezes, o crime foi cometido pelo juiz que condenou sem prova. O procurador Dallagnol conseguiu não ser condenado no Conselho Nacional do Ministério Público porque houve 42 adiamentos da investigação sobre os crimes por ele cometidos. E o juiz Moro também não anexou uma prova contra Lula. Então, justamente o grupo de Bolsonaro, que rompeu com ele de público, mas continua no governo dele operando o orçamento, é que sai vitorioso. O DEM tem vitórias eleitorais, ganhou da capital no primeiro turno. Asseminetti, que era bolsonarista, fingiu que não era, conseguiu na mídia se estabelecer como não sendo bolsonarista e elegeu um ex-assessor de Gedel Vieira Lima, que virou vice-prefeito, virou secretário municipal, saiu do partido de Gedel e virou partido da ACM, um herdeiro da oligarquia local e do partido da ditadura militar. Então, o golpe de 16 fez a política voltar para o trilho que era, inclusive de ter muitas pessoas que ocupam cargos da administração pública, do Ministério Público, da Polícia Federal e da Justiça a serviço da dominação dessas oligarquias. Esse é o resultado de 2020, que são os condicionantes. Agora, 22 vai depender de 20, mas não quer dizer que quem ganhou a eleição municipal ganha necessariamente a eleição de governo. O Asseminetti é eterno candidato a governador, a prefeito há muito tempo. Mas tem 2 anos pela frente e prova de que não tem eleição perdida antecipadamente é que muita gente que perdeu o primeiro turno ganhou o segundo. Então, nós não, nem a Asseminetti ganhou, nem nós perdemos, nem ganhamos, nem ele perdeu a eleição de 2020, a partir de agora, por causa da eleição municipal. Nós vamos ter que analisar o que o governo desses municípios está fazendo. O governo do governador Rui Costa, o melhor governador do Brasil, o maior governador da Bahia, o melhor governador da Bahia. O segundo melhor é Jacques Wagner. Então, o PT tem serviços prestados e eu tenho convicção que nós temos tantos serviços prestados que na hora certa, como foi nas eleições, nas 2 eleições de Wagner, as 2 de Rui vitoriosas no primeiro turno, nós temos grandes chances de liderar uma importante coligação e ganhar as eleições de 2022. Essa é a minha expectativa para 2022. Eu vou comentar aqui rapidinho para a gente finalizar, só porque sobre esse assunto, o senador Jacques Wagner comentou na sua rede social ainda há pouco o seguinte: na Bahia tem gente comemorando precipitadamente. É bom lembrar que apressado come cru. Em 2016 também não ganhamos Salvador, Feira, Conquista e Camaçari. Nem sequer fomos ao segundo turno em Feira e Conquista. E em 2018, Rui Costa teve uma eleição retumbante e elegemos 2 senadores. Agora aumentamos
nossas votações em todas essas cidades. Então, para quem quer logo tirar a consequência para 2022, eu acho muito precipitado. Fica aí também sobre esse assunto a fala do senador Jacques Wagner. Muito obrigada pela participação, deputado. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Café Duplo. Obrigada também pela disponibilidade. Ao longo do ano inteiro, a gente convoca o senhor aqui e, em seguida, prontamente, o senhor está sempre apto a dar essa entrevista e comentar sobre os bastidores aí da política em Brasília. Obrigado a você, obrigado a toda a equipe do Café Duplo. Bom dia a todas e todos. Um abraço carinhoso do presidente Lula, da presidenta Dilma, do governador Rui, do senador Jacques Wagner, para todas e todos os ouvintes do Café Duplo. Obrigado.